Marco Castro, especialista em treinamento e desenvolvimento, e eu também estou na TV Relacionamento. Oi, gente! Girando com os Aires no ar, e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que eu amo de paixão, que é a doutora Dulce, nutricionista lindíssima. Ela é nutricionista também das escolas de sambas fascistas, né? Da Mestre Sala e Porta-Bandeira e grupo cênico, de uma maneira geral, o público do carnaval. Olha, gente, hoje a gente vai falar das guloseimas do final de ano que está chegando aí. Dulce, como é que esse povo pode se controlar diante de tanta comida, tanta caloria assim? Olha, Suzy, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que acontece é que a pessoa precisa guardar uma palavra muito importante, que é o equilíbrio, né? Equilíbrio, Então, a partir dessa palavra equilíbrio, a gente tem que começar a entender cada pessoa dentro da sua necessidade, né? O final de ano é uma reunião de confraternização e as pessoas, elas precisam ter, na realidade, prazer à mesa, prazer em comer. E a ceia de Natal, o Ano Novo, é justamente para isso, né? É a comida em volta da mesa, com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente gosta muito. Então isso por si só já é uma felicidade, né? Sim. E aí, na realidade, o que a gente precisa pensar? Nas necessidades de cada um. Vou tentar colocar algumas, porque é impossível colocar todas. Nós temos as pessoas que querem perder peso, ou não querem aumentar de peso, vamos dizer assim, ou estão numa fase de emagrecimento por alguma necessidade clínica. Nós temos as pessoas que têm doenças crônicas, como os hipertensos, os diabéticos, né? Problemas cardíacos. E nós temos algumas pessoas também que fazem atividade física, estão neste momento e precisam entrar com uma alimentação voltada para esse momento delas. Sim. Né? Então, para cada pessoa, a real necessidade. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que tem uma doença crônica, o hipertenso, o diabético. Quando ele vai para a ceia, o que ele tem que pensar? No controle que ele já fez antecipadamente. O ideal é esta pessoa já estar com um acompanhamento nutricional ou uma orientação nutricional anterior, para que quando chegue às festas, não que ele vá, como diz o pessoal, né, colocar o pé na jaca, né, como popularmente o pessoal fala, mas ele poder se dar o direito de comer algumas coisas que ele goste num maior volume ou numa maior frequência. Mas de antemão, o que a gente precisa preservar? Justamente um consumo exagerado, por exemplo, de bebida alcoólica, de muitos carboidratos. Aí a pessoa fala assim, mas Dulce, como é que é esse negócio então, de comer menos carboidrato? Então você vai para a ceia, o que você pensa? Nós temos lá ou pernil, ou frango, ou peru, né? Então é proteína. Dentro desses três alimentos que eu coloquei, o que seria mais viável, por exemplo, para o diabético? A carne de peru, a carne de frango, que são as mais leves. Que são as mais leves. Como compor esse prato? Vamos fazer aí uma escolha de carboidrato. Por exemplo, um carboidrato. De preferência. Então, se, por exemplo, nós temos o arroz, né? O arroz com passas, aquele arroz bonito, né? A farofa, né? Que já é um outro tipo de carboidrato. A batata. Então, na realidade, se ele está num controle severo,
dessa questão do diabetes e do equilíbrio da glicose, o ideal é ele optar por um tipo de carboidrato. Então, se ele gosta do frango e da batata, então frango, batata, sempre tem algum tipo de salada, né? Então, priorizar... Maionese, às vezes acho que é maionese e salpicão. Maionese e salpicão... Também calóricos. Que são calóricos, mas aí, dentro dessa gama, vamos supor que tem pode-se, né, se ele tiver condições de optar ou fazer, uma salada verde, com frutas, né, com pedacinhos de abacaxi, frutas da época de manga, né? Então já é um equilíbrio e uma combinação mais adequada para aquela pessoa que está nessa fase de controle glicêmico e da própria doença crônica que é o diabetes. O hipertenso, por exemplo, logicamente tem que tomar cuidado com as questões relacionadas ao sal. E principalmente componentes, né, alimentos que já tenham na sua composição o sal, né? Então, nós temos, né, algumas carnes defumadas, nós temos o próprio presunto, o salame. Então, evitar esse tipo de alimento, né? Dar preferência mais mesmo para aquilo que eu já comentei aqui, que serve também para quem está com problema de pressão arterial. O ideal é você fazer escolhas que estejam dentro da sua condição de saúde, mas que não te afaste da reunião familiar. Sim, você isso é importante. Você não deve se excluir, né, da reunião familiar. O que eu procuro fazer para o meu paciente normalmente é isso, é estabelecer um cardápio no qual ele possa estar inserido, né? Já fiz cardápio para um paciente meu que ia passar as festas com as irmãs e foi uma coisa bem assertiva, inclusive com sobremesa, né? Tudo certinho para que não haja, por exemplo, sobremesa. Se você quer optar, por exemplo, por frutas da época, é uma dica, salada de frutas, sorvete que não seja tão gorduroso, mais voltado para as frutas. Eu comi um sorvete maguço, que ele é feito só com as frutas e água. Gente, que delícia! Só frutas vermelhas e água. Exatamente. Eu amei aquele sorvete. Então, são coisas que são possíveis da gente fazer. Tem aquela sobremesa, que agora que é com cassis, eu sei qual mamão papaya, né? Então, é uma boa alternativa, porque é uma sobremesa, ela é uma sobremesa elegante, vamos dizer assim, né? E que atende bem a uma grande, um número grande de pessoas também, né? Sim. Não é só o diabético que vai tomar o hipertenso, outras pessoas também podem fazer uso, né? Lembrando sempre da restrição que cada indivíduo tem, né? O diabético com a restrição de carboidratos e açúcares, o hipertenso com as questões da gordura, né? E da fritura e até mesmo ao consumo excessivo de açúcar. Então, tudo isso tem que ficar atento. É que o pessoal no final de ano joga tudo para cima e cai de boca na bebida e na comida. Mas caindo de boca também nas novidades da Provisão. Bora lá para o nosso momento de Provisão? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. E aí,
gente, Natal chegando, olha, que tal dar um presentinho maravilhoso para sua esposa, seu marido, para o seu filho ou até para sua mãe ou aquela vizinha que você tem aí, hein? A Provisão está com os óculos maravilhosos, lindos, lindos, lindos. Vale a pena você conferir as novidades do Provisão. E é pertinho, ali na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Dá um pulo lá, vai ver as novidades. Dulce, bora sair das festas e ir pro verão? Verão chegando, praia, biquíni, calor insuportável. E diz aí, como é que é? Uma dieta bacana de verão, pessoal. Entrar 2025 no verão já com um corpinho legal e bem alimentada. Olha, é assim, né? Eu sempre comento o seguinte, né? A estética, ela é importante, mas eu sempre friso o seguinte, que a gente deve respeitar também o nosso próprio corpo, como ele é, né? Então, as características físicas desse corpo. Para isso, nada de dietas restritivas, né? Aquela dieta maluca que você come um ovo de manhã, um ovo no almoço, um ovo na janta e vai dormir. Exatamente. Aí no dia seguinte você vai no barzinho e enche a cara de cerveja, não adianta nada. Porque na realidade, quando a gente pensa em alimentação e emagrecimento, peso ideal, tudo isso, é uma alimentação que você já vem fazendo adequadamente há algum tempo, Sim. Né? E logicamente quando chega o verão dá aquele desespero de causa, né? Todo mundo, as academias estão bombando, né? Então, o que eu sempre falo, né? Muito cuidado com refeições volumosas. O ideal é você respeitar algumas coisas que parecem muito simples, mas que a maioria das pessoas não dão atenção. Primeira coisa, horário para comer, né? Nós temos aí café da manhã, almoço, jantar. Priorizar essas 3 refeições pelo menos, na qual você vai dividir a sua alimentação ao longo do dia. E logicamente no verão, o que a gente deveria consumir mais? As frutas, as verduras, os legumes e principalmente se hidratar. Porque a gente sabe que 50% do nosso corpo é água, né? Então, se você não se hidrata, num verão muito forte como esse que a gente tem no Brasil, a probabilidade de você se desidratar é muito grande. E aí, desidratada, você fica mais suscetível a uma não recuperação de alguma enfermidade, né? Principalmente essas doenças do verão, né? Infecções alimentares, diarreia, viroses. Então, a alimentação ajuda nesse sentido. E trazer para essa alimentação até alimentos que a gente chama de fotoprotetores, que nos protegem dos radicais livres, que são alimentos ricos em vitaminas, como a vitamina E, a vitamina C, a vitamina B. Então, são alimentos que nos protegem da intensidade da exposição aos raios solares. É lógico, você vai passar protetor, etc. e tal. Mas você tem que ter na sua composição alimentar, por exemplo, as frutas cítricas, né, ricas em vitamina C, como a laranja, a acerola, a goiaba, o morango, né? Alimentos que tenham polifenóis, que são as frutas vermelhas, que também nos protegem e até nos protegem das doenças cancerígenas. Nossa, sério? Eu não sabia disso. Então, por exemplo, o próprio morango, o tomate, a maçã, né, a ameixa vermelha, a melancia, são alimentos que têm na sua composição os polifenóis e são importantes para que a gente se proteja, faça até uma alimentação preventiva. E essa alimentação preventiva, ela não é só naquele momento do verão, né? É uma constante, né, dentro da nossa alimentação. Alimentos ricos em vitamina A, como a cenoura, né? Então, são alimentos que têm essa capacidade de trazer para o nosso corpo essa fotoproteção. E isso é importante a gente estar atento também. Aí você fala, mas no verão como é que eu devo fazer então?
Café da manhã, você já inclui uma fruta, de preferência fruta que seja mais rica, que tenha mais aquosidade, que tenha mais água. Deixa eu te pedir, fazer uma pergunta. No café da manhã esse povo tem mania de comer pão com manteiga. Aquele pãozinho, taca a manteiga, 2 kg de manteiga e põe na chapa. Me diga como é que resolve isso. Aí é como eu falo, se você não tem nenhuma restrição, você até pode fazer o uso do pão com manteiga. Não tem problema nenhum. O problema é o excesso, né? Então, se você coloca lá 3 kg de manteiga, meio quilo não é de pão com manteiga, manteiga com pão. Então, aí você já está sobrecarregando, né? Vamos dizer assim, seu aparelho digestivo, né? Pode trazer algum... se você faz isso todo dia, você pode ter uma tendência a ter um sobrepeso, né? Porque está só no consumo do pão com a manteiga. Então, o ideal é você trazer um colorido maior para esse café da manhã. Se eu trocar o pão por um omelete, um ovo mexido, é uma alternativa melhor. Melhor não, é mais uma opção. Quanto mais diversificado o café da manhã, acrescentando alimentos que tenham essa funcionalidade, como o ovo, por exemplo, melhor. Então, a gente sabe que o ovo é importante para cognição, a gente sabe que a clara do ovo é importante para melhorar a massa muscular. Então, isso é importante. Então, dentro do café da manhã, se você incluir ovo, se você incluir cereais, se você incluir suco de frutas, já é um melhor aporte de nutrientes para você pela manhã. Até porque o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia, porque nas primeiras horas do dia que você vai trazendo nutrientes para sua mente, né, para o seu sistema nervoso central. Então a sua mente começa a trabalhar de uma forma melhor, mais rápida, né? As sinapses acontecem de uma forma mais rápida. Então por isso que o café da manhã a gente indica. Tem gente que não tem hábito de tomar o café da manhã. A gente entende isso e respeita, mas vale esse conselho de acrescentar aos poucos alguma alimentação ao longo do dia. Até porque, como você estava falando aí, o que fazer no verão para não aumentar de peso? Por que eu falei dos horários? Justamente por causa disso. O café da manhã traz para você uma maior saciedade. Se você não toma café da manhã, provavelmente você vai partir para um horário de almoço com mais fome. Sim. E isso vai fazer você aumentar um pouco o porcionamento da sua alimentação. Se você não comeu satisfatoriamente também no almoço, ou deixou para comer bem mais tarde, porque é isso que acontece, a gente começa a trabalhar, né? E aí esquece de almoçar. Quando chega no almoço, tá, como diz o povo, varado de fome. E aí é o que tem, né? Nem sempre você consegue levar a sua alimentação, ou você parte para um fast food, uma coxinha. Ou você parte para a alimentação que tem à mão. Que é assim mesmo, pouco recheio, monte de massa. Então a gente precisa ficar ligado nisso, nesse porcionamento ao longo do dia. Para quem quer fazer uma refeição mais leve, o verão pede isso também, uma refeição mais leve, né? Você pode fazer, por exemplo, uma salada bem composta, né? Onde você tenha as verduras cruas. Você pode acrescentar, por exemplo, rodelas de ovo cozido. Você pode colocar uns mini croutons, temperar bem com azeite. É o fio de ouro. Né? Um fio de ouro. Fio de ouro. Mas se não tiver, né, pode ser um limão com sal, né? E ali você já tem praticamente metade de uma refeição completa. Verdade. Né? E aí ao longo do dia, você pode fazer mini lanches, né? Você pode fazer um pão integral com algum tipo de frios mais light,
ou o próprio queijo fresco. Queijo. Falando em queijo, gente, vamos ver as maravilhas do Fior de Búfala. Eu assino embaixo. E aí, gente, eu trago novidades do Belém do Pará. Uma fazenda maravilhosa de búfalas. Fior de Búfala, em São Paulo. Fior de Búfala está com os produtos muito bons. Burrata, mussarela de búfala, ricota e além de outros produtos. Produto 100% leite de búfala. E você já encontra no Varanda. Sim, no Varanda Empório aqui em São Paulo. E se você, restaurante, supermercado, tem interesse de ter o produto Fior de Búfala no seu estabelecimento, liga para o nosso representante 1193 067 4202. Vou repetir, 1193 3067 4202. Fior de Búfala, a melhor mussarela de búfala que existe. Fior de Búfala já está em São Paulo à venda no Varanda, mas qualquer coisa você pode, querendo no seu restaurante, dar uma ligada para o nosso representante, tá? Mussarela de búfala também é uma boa, né? É excelente, né? Super saudável, não tem aditivos, né? Químicos, vamos dizer assim, né? Então não é ultra processado. A Fior de Búfala é 100% leite de búfala. Eu tive a oportunidade de experimentar. E é maravilhosa. É maravilhosa e altamente artesanal. Então, esse produto artesanal também tem a sua qualidade nutricional. Sim. Então, é um alimento realmente produzido, baseado mesmo nas questões mesmo naturais, onde o ultraprocessado não entra. Não tem conservante, nem nada, é só água e sal, que é conservado na água e sal. Exatamente. É um produto que vai bem com salada, com tudo. Exatamente. Não sei como você fez o seu, mas o meu... Eu na realidade, eu fiz com salada e muitas vezes eu come puro mesmo. Assim. Puro, porque puro é gostoso, né? Então, maravilhosa. A gente procura lá no Varanda que vocês vão achar por enquanto, tá? Daqui a pouco tá em outro supermercado bacana aí. Doce. E na hora que, por exemplo, o pessoal agora no verão, toma seu café da manhã reforçado, 10 horas vai pra praia, fica até as 4 na praia. Aí chega às 4, parado de fome. Porque beliscou um milhozinho, beliscou um pastelzinho, beliscou não sei o quê. Esse tipo de comportamento engorda, né? Engorda desde que assim, você já esteja num caminho do sobrepeso. A alimentação por si só, naquele momento pontual, eu não posso dizer para você assim, você vai chegar em São Paulo acima do peso. Não, o que acontece é que algumas pessoas que já estão em sobrepeso, ao fazerem esse tipo de alimentação, dão mais condição desse sobrepeso e caminhando até para uma obesidade. Nossa. E volumes muito grandes de alimentação diminuem a questão da própria digestão, da digestibilidade. A digestão é mais lenta. Por isso que o alimento que não é digerido, processado e depois eliminado, o que fica sob a forma de tecido adiposo. É isso que acontece. Sim, até me fez lembrar de uma coisa. O povo chega da praia, come que nem um rei de macarrão, aquela comida toda puta de fome, todo beliscando, milho, pastel, aquelas bobagens de camarão, aquelas bobagens de praia. Acabou de comer, deita e dorme. Então, aí vai até às 6. É aquilo, né? A pessoa está descansando, a gente entende, respeita, mas se você não faz atividade física e tem um consumo exagerado na sua alimentação, aquilo que realmente não for eliminado vai ficar no seu organismo e vai ficar sob a forma de tecido adiposo. E normalmente aonde? Nas mulheres. No quadril, né? No bumbum. Então, é aonde a pessoa começa a ficar meio insatisfeito com o que está vendo. No homem, a barriga. Não quero abrir mão de nada.
tudo bem, eu acredito que não abrir mão de nada, desde que você não esteja com nenhuma restrição alimentar por conta de alguma condição de saúde, você pode até não abrir mão de nada. Mas esse de nada tem que vir dentro de um consumo equilibrado. É o equilíbrio sempre, né? O que é o equilíbrio? Eu não gosto de dar fórmulas, mas a gente você tem lá seu prato, né? Dentro desse seu prato, metade do prato você pode constituí-lo de verduras e legumes. A outra metade você divide em 3 partes, por exemplo. Então, numa outra parte, que seria, né, uma fatia menor, você vai colocar o carboidrato, que pode ser o arroz, a batata, ou o arroz, ou a batata, ou a farofa. Não é o arroz, batata aí em cima e o ovo em cima. Não, é ou o arroz, ou a batata, ou a farofa. Ou. Né? Então, a gente tem esses carboidratos e é lógico. Você Seria o macarrão, que também é carboidrato. No outro pedacinho ali, você vai colocar proteína de origem vegetal, que são as leguminosas, como o feijão, o grão de bico, a lentilha. E na outra partezinha que ficou, as proteínas de origem animal, que são as carnes propriamente ditas. Então você tem dentro do prato a presença de todos os nutrientes que você precisa. As saladas e os legumes, que são as fontes das vitaminas e dos minerais, né? Sim. A outra parte do prato, você tem o carboidrato, que é o arroz ou tudo isso que eu já falei. Tem a carne, que é a proteína. Tem o feijão, que é a proteína de origem vegetal. Então, proteína de origem animal, proteína de origem vegetal, carboidrato, vitaminas e minerais. Tudo no mesmo prato. Em quantidade, é como se você estivesse montando um lindo desenho. Exatamente. Assim, entendeu? Então, cada fatia ali tem sua quantidade. Então, não é para você, vai botar o arroz, não é para botar 4 colheres de arroz. O que a gente... É para pôr 1 colher de arroz, mas... Ou você pode fazer um equilíbrio, né? Normalmente a gente faz isso, né? 2 de arroz, 2 de feijão. Eu não posso chegar aqui e pré-determinar, tipo, 3, né? 4, porque cada indivíduo tem a sua necessidade de acordo com a sua altura, idade e até o próprio peso. Mas a presença desses nutrientes que eu disse, de uma forma mais equilibrada, é o mais adequado para você até fazer prevenção de doenças e controlar mesmo, ter o equilíbrio nessa sua questão de peso. Sim. Isso seria o mais correto a se fazer. Mas o que normalmente a gente faz? A gente coloca o arroz, aí a gente vê o quê? Uma farofinha. Ah, essa farofinha tá tão bacana, coloca a farofinha. Ai, coxinha, uma coxinha só. Aí vai e coloca a coxinha. É bem assim mesmo. Então... aquela tal história a gente come com os olhos, né? E o que acontece muitas vezes? Come rápido, mastiga rápido, isso é uma outra coisa que parece assim supérfluo, mas não é. Se você mastiga rápido, se você coloca muita coisa e mastiga desse jeito, você acaba não sentindo o gosto da comida. Sim. É uma coisa automática para você. E dessa forma, você não traz para o seu sistema nervoso central o nível de saciedade. Você não consegue perceber se você está saciado ou não. Então, é outra situação dentro do verão também, né? O que eu comi foi o suficiente? Está sendo suficiente para mim? Eu posso esperar um pouco mais para comer lá na frente, né? Porque dessa forma também a gente afasta um pouco a questão do que a gente chama popularmente do comer emocional, que tem a questão de você comer alguma coisa para preencher alguma situação ali, né? Então essa questão que a gente chama do popularmente comer emocional, no verão, isso também é uma tendência, porque normalmente o que a pessoa procura? A pessoa procura por doce.
Né? Então, o comer emocional passa também por várias questões. E uma delas é a saciedade, é entender o quanto você está satisfeito com aquilo que você comeu. E aí a gente tem algumas alternativas, né? Tem algumas sobremesas que você pode montar com frutas, né? Colocar um pouco de canela, por exemplo, a banana com canela no micro-ondas já dá aquele gostinho de doce, né? Colocar uva passa, para quem gosta, no meio de alguma outra preparação já ajuda, né? Então, né, agora tem alguns outros doces que você faz em casa, algumas sobremesas que você faz. Gelatina, você pode colocar, misturar com doce e assim sucessivamente. Ela deu uma aula, gente, hoje aqui, de como você se comportar no verão, presta atenção no prato, que o prato, com essa divisão, você vai se dar bem. Dulce, minha linda, parabéns, viu? Muito obrigada. Maravilhosa entrevista. Eu amo quando você vem aqui, porque a gente sai sabendo um monte de coisa, a gente sai de outra linha, entendeu? Você fica pensando, com aquele McDonald's que eu comi ontem, acho que eu nunca mais vou comer. Trazer essa consciência, né, de comer menos processado e ultraprocessado para passar para uma alimentação mais de verdade mesmo, Mais né? de verdade, mais saudável. E também assim, né, normalmente o que as pessoas gostam de receitas, né? Ai, como é que eu posso fazer um chá? Mas a gente até pode falar disso num outro momento, mas a gente está falando para bastante pessoas, né? Então, aquele chá que pode ser muito bom para aquela pessoa, pode não ser para outra que é hipertensa ou que tem alguma restrição renal. Então, eu prezo sempre por essa conscientização do equilíbrio. É né? uma aula mesmo, né, Dulce, querida? Obrigada. Muito obrigada a você, Suzy. Deixa teus contatos aí, para o povo ligar para você aí para fazer uma consulta, fazer um tratamento com uma nutricionista maravilhosa, que é ela. Então, o meu arroba é doutora.dulce e o meu e-mail é doutoradulce.carvalho@gmail.com. Me procura lá nas redes sociais e sim, a gente agenda uma consulta. Agradeço a todos que estiveram acompanhando a entrevista e a você, Suzy. Conte sempre comigo. Janeiro eu tô com ela, que vou passar um tratamento com ela. Minha amiga, Feliz Natal 2025, eu espero você aqui com a gente. Tá certo. Prometo que em janeiro eu te ligo pra gente começar nosso tratamento. Eu tô te esperando lá, de braços E abertos. vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Ótimo. Obrigada, minha amiga. Obrigada de coração. Conto com você o ano que vem. Tá Obrigada certo. pela força de 2024. Obrigada, gente. E aí, gente, eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês e, claro, deixando meu recadinho, né? Me siga lá nas minhas redes sociais, Suzy Aires, Instagram. Tirando com Suzy Aires também está no Instagram. O meu canal do YouTube é Suzy Aires Oficial. E não deixa de seguir a TV Relacionamento. Fica ligado na TV Relacionamento, tá sempre com uma novidade muito legal. Amores, fica com Deus. Terminando 2024, chegando 2025, a gente tá com o amor.